Incontinência urinária, tipos de incontinência e seus tratamentos. O meu nome é Daniela Motinho, bem-vindos ao Instituto da Próstata e Incontinência Urinária. Este vídeo é dedicado a um dos problemas urológicos mais frequentes e que mais perturbam a qualidade de vida dos doentes, a incontinência urinária. Este problema, que afeta homens e mulheres, constitui de facto um problema major porque altera dramaticamente o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas afetadas. Tantas vezes desvalorizada ou menosprezada por não ser uma doença grave do ponto de vista do risco de vida, não mata, não é um tumor, não se espalha, pondo em causa a vida, é apesar disso um gravíssimo problema de saúde ao afetar a autonomia das pessoas afetadas, o seu bem-estar, a sua autoimagem e autoconfiança, perturbando de forma marcada a sua vida. A incontinência urinária consiste tão simplesmente na perda involuntária de urina pela uretra. Existem vários tipos de incontinência, sendo as suas causas diferentes e variadas. De facto, a incontinência é um sintoma, uma queixa, não propriamente uma doença, que pode resultar de vários problemas de várias causas. De uma forma muito simplista, na maioria dos casos podemos dividir a incontinência urinária em um de três grupos. A incontinência de esforço, a incontinência por imperiosidade, ou seja, a associada à hiperatividade da bexiga. Esta, por sua vez, pode ser classificada em instabilidade vesical ou bexiga hiperreflexa, por bexiga neurogénica, ou seja, associada a doenças neurológicas e ainda a incontinência mista. É fácil e imediato perceber que se existem vários tipos de incontinência, os tratamentos vão ser necessariamente diferentes consoante o tipo de incontinência que o doente apresenta. A incontinência urinária no homem associa-se geralmente a doenças da próstata ou da uretra, aos tratamentos efetuados para estas doenças, nomeadamente na sequência de uma cirurgia prostática, ou também em casos de doenças neurológicas com alteração do funcionamento da bexiga e dos esfíncteres urinários. Na mulher, o tipo de incontinência mais frequente ocorre durante o esforço. Tipicamente, as mulheres queixam-se de pequenas perdas que ocorrem no momento em que tossem, espirram, levantam pesos, pulam ou fazem qualquer esforço. Por vezes basta dançar, correr ou mesmo andar. Nestes casos, o problema reside geralmente na uretra, nos seus esfíncteres ou então nas estruturas do pavimento pélvico, os músculos, ligamentos, etc. Os esfíncteres devem ter um tónus mantido para encerrar a uretra durante o enchimento da bexiga. Se estes músculos ou as estruturas que os suportam tiverem algum processo de atrofia, de fibrose ou de alterações da inervação, deixam de poder cumprir a função para a qual foram concebidos e deixam de conseguir conter a urina na bexiga. Bastam por vezes pequenos aumentos na pressão abdominal, que se transmite à bexiga e a comprime, para causar perdas de urina e incontinência. A causa da incontinência de esforço pode, assim, residir nos próprios músculos dos esfíncteres ou nas estruturas que suportam estes músculos e a uretra. Mais frequentemente é esta a causa de incontinência urinária na mulher, com a chamada hipermobilidade da uretra. Ou seja, os músculos em si muitas vezes têm um funcionamento e uma pressão adequada, mas a uretra, não tendo as estruturas de suporte adequadas, o que significa, por exemplo, que existe uma menor rigidez do pavimento pélvico, desloca-se da sua posição normal, ficando abaixo do limite daquele pavimento, numa posição em que as paredes da uretra deixam de conseguir coaptar quando há um súbito aumento da pressão abdominal. A uretra, repousando sobre uma estrutura deformável, sem tonicidade, deixa escapar gotas de urina, quando ocorre então um aumento da pressão abdominal. Esta alteração acontece mais frequentemente na mulher, após as gravidezes, os traumatismos de parto, o sedentarismo, as alterações da menopausa, entre outros fatores. No homem, este tipo de incontinência surge geralmente por lesão dos esfíncteres urinários, causados por cirurgia, nomeadamente a cirurgia da próstata, ou então por alterações neurológicas. Os resultados da cirurgia que limitam a uretra média são excelentes e são tanto melhores quanto maior for a mobilidade da uretra. Os resultados da cirurgia de incontinência são de facto excelentes, desde que a indicação seja bem colocada, isto é, desde que o tratamento cirúrgico seja de facto o mais indicado na situação clínica de uma determinada doente. Nos casos de incontinência urinária por instabilidade da bexiga, habitualmente ocorre uma contração anormal da bexiga,
espontaneamente ou então a resposta a estímulos como, por exemplo, lavar as mãos, ouvir ou ver a água correr, ou mesmo chegar a casa no elevador, ou meter a chave à porta, como tantas vezes ouvimos então os nossos doentes dizer. Ao contrário do habitual, estes doentes não conseguem inibir as contrações da bexiga, o que designamos então por contrações não inibidas do detrusor, isto é, do músculo que constitui a parede da bexiga. A base do tratamento deste tipo de incontinência é geralmente medicamentoso, com fármacos que corrigem as alterações da contração normal da bexiga. Podemos ainda também intervir ao nível da reabilitação pélvica. Nos casos de incontinência por regurgitação, a causa é geralmente uma obstrução crónica ao esvaziamento da bexiga. Em determinados momentos, a bexiga como que transborda, daí a designação deste tipo de incontinência como sendo de extravasão ou de regurgitação. Pode também ser causada por uma incapacidade de contração da bexiga, que deixa de ser capaz de expulsar a urina do interior deste órgão. O tratamento deste tipo de incontinência passa por uma cirurgia de alívio da obstrução crónica, mais frequentemente causada pelo aumento do volume da próstata, ou por melhoria da capacidade de contração da bexiga, o que nem sempre é possível. Nestes casos, torna necessário que a pessoa afetada esvazie a bexiga periodicamente com o auxílio de um catéter especial. Para se obter o correto diagnóstico da causa da incontinência, é geralmente necessário efetuar um exame objetivo e ginecológico adequado e alguns exames como ecografias e análises ao sangue e à urina. Existe um exame especial que é muitas vezes necessário nestas situações, chamado estudo urodinâmico completo, em que se avaliam as pressões da bexiga e uretra, a pressão abdominal, a capacidade da bexiga, a sua sensibilidade, a facilidade com que se esvazia, a existência das já referidas contrações não inibidas do detrusor, entre outros fatores. É um exame muitas vezes fundamental na determinação do melhor tratamento a realizar. Na incontinência de esforço, o tratamento pode passar pela reabilitação do pavimento pélvico, em que o objetivo é aumentar a tonicidade de grupos musculares localizados em torno da uretra. Com a fisioterapia, pretende-se obter um reforço muscular e a normalização da função vesical, utilizando para isso diversas técnicas como exercícios muito específicos e ainda técnicas como o biofeedback e a eletroestimulação. Se esta tentativa de reabilitação não for eficaz, o tratamento passa pela colocação de uma prótese de rede, uma fita ou sling, que é colocada por via vaginal por baixo da uretra. Daí a designação suburetral, de modo a não deixar a uretra sair da sua posição normal. Estas cirurgias são minimamente invasivas e têm excelentes resultados, com taxas de sucesso superior a 95%, desde que a causa da incontinência seja efetivamente a hipermobilidade uretral. Nas insuficiências esfincterianas e particularmente no homem após lesão do esfíncter por realização de cirurgia prostática podem ser igualmente utilizadas próteses suburetrais, de rede ou mais recentemente com um novo e mais eficaz dispositivo insuflável e adaptável após a cirurgia para adaptar a compressão da uretra às necessidades específicas de cada doente. Nos casos mais graves, pode ser necessário colocar um esfíncter urinário artificial que apresenta um mecanismo valvular hidráulico que permite abrir e encerrar a uretra de modo a permitir que o doente urine quando sente a bexiga cheia e mantenha a continência nos intervalos das micções. Espero que este vídeo lhe tenha sido útil. Obrigada!